No estilão mais antigo, você não compõe mais? Cara, Viola e eu tal. escrevia muito... Os agroboy. Os agroboy. Nossa, eu escrevia muito com o João Carreiro, né? Esse tipo de moda. Então, depois que ele faleceu, cara, eu dei uma... Fiquei... Quase não tem mexido. Estilão mais raiz, assim. Até o Tássio veio pedir uns pagodes. Falei, cara, eu tenho esses aqui, mano. Uns que eu já tinha escrito aqui. Novo, eu não tenho parado pra compor mais, não. Para mesmo, ainda mais depois de trauma, né? Depois do que foda, aconteceu. né? Você apareceu muito no começo do ano passado, foi passado por conta da morte do João. O João faleceu depois de uma cirurgia do coração, enfim. Muito saiu se precisava, se não precisava, enfim. Ele entrou para uma cirurgia, fez vídeo tirando sarro ainda, que é a cara dele. Devia estar morrendo de medo da cirurgia, mas dando risada. E aí ele faleceu ainda naquele dia ele mesmo. Você era uma figura muito próxima dele, na vida particular, mas também as pessoas viam isso nas redes sociais. E você teve uma fase ali muito ruim, né? Você ficou mal demais. Queria que você falasse de tudo que aconteceu naquele momento ali. E as pessoas foram atrás de você, né? Isso que era muito doido. Porque a família não era ninguém famoso e tal, você era o cara conhecido próximo dele. Então, cara, pra mim foi um baque gigante, né? Pra mim, pro Jota. Eu e o João, a gente era muito, muito irmão mesmo, sabe? Ele, tipo, eu era meio que um irmão mais novo pra ele era como irmão mais velho pra mim. E era um cara que tudo eu consultava ele, tudo que eu ia fazer. Ô, João, tô pensando em fazer o que você acha e tal coisa. E ele, às vezes, quando ele fala, ô, Juruna, me chamava de Juruna, o que você acha de eu fazer isso aqui, cara? Você acha que vira fazer isso aqui, não sei o quê? E a gente gravava muito vídeo junto também. Cara, pra mim foi um baque. Eu mandei mensagem pra ele no dia que ele internou, né? Ou foi um dia antes? Acho que foi um dia antes. Falei, mano, em nome de Jesus, Deus já abençoou sua cirurgia, vai dar tudo certo. Ele brincou, né? Falou, fica tranquilo, Júnior, se eu morrer, eu volto pra puxar seu pé. Falei, você tá doido, cara, não brinca com isso, não. Falou, não, tá tranquilo, mano, eu confio plenamente em Deus. Ele sabe que é melhor, né? E veio a notícia, faleceu. Na época eu tava lá em Goiânia, nesse dia. Até minha mãe tinha orado por ele, tá? Ele mandou um beijo pra minha mãe. Aí eu toda hora tentando notícia, eu não queria incomodar a Fran, né? Porque ela já tava, cabeça a mil ali. Eu falava, Ninho, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, teve 2 paradas cardíacas, não sei o quê. Perdemos ele. Rapaz, eu desabei de chorar, que pra mim eu não acreditava, né? Que a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, ele foi um amigo que foi, irmão mesmo. E na hora eu pensando, cara, passagem aérea tá cara. Eu sem grana na época. Peguei e falei pro meu tio, pega a Maroc aí, vamos descer pra Cuiabá de carro. Foi eu, meu tio e minha mulher. Fizemos um bate e volta, fomos lá, ficamos no velório. Passamos o dia inteiro e coisa de 3 dias, sabe? Nós não dormimos, não tomamos banho, depois no 3º dia nós voltou de madrugada. Eu não conseguia acreditar que era o João ali, sabe? Naquele caixão. Ficava olhando. Cara, é um trem de não cair a ficha. Tanto que eu trato de síndrome do pânico, depressão, já tem 10, 11 anos, mais ou menos. E isso aí agravou muito pra mim. E passado o tempo, cara, tanto que eu fui cair a ficha que ele morreu agora há pouco tempo. Eu não consigo ouvir música dele, composição nossa. Raramente. Quando eu pego pra chorar, pra ver, pego pra lembrar mesmo, vejo o vídeo e ouço as músicas que a gente escrevia. Tinha música que nem gravada foi, não chegou a gravar e era uma parada nossa ali. E mexeu demais comigo, cara, porque foi literalmente um irmão, sabe? E na época me doeu também ver algumas pessoas que nem compareceram, né, no velório e tal, publicando, falando que amava, que não sei o que não sei o que lá, e meio que quando o artista morre, sabe, que vira aquele furdunço todo, é o hype ali do momento, acabou, depois esquece dele. Só que o que os Agroboy faz, cara, obviamente a gente não costuma até falar que não é nem digno disso, mas os fãs do João, cara, superestima muito nós, tipo, os Agroboy, né? Acho que grande parte dos fãs dos Agroboy ali,
tanto da região do MS, da região de Cuiabá, ele veio por causa do João. Então a galera espera muito da gente, tanto que a gente vai gravar um álbum só de modão esse ano, vai regravar algumas coisas do João também, vai ter pagode de viola, vai ser um projeto raiz mesmo. E a gente, o que os Agroboy tenta, pelo menos, é levar a mensagem do João e não deixar ela ser esquecida. Né? Que era daquele cara brincalhão, mas que era bruto, rústico e sistemático ao mesmo tempo. Um puta compositor, poeta, um grande artista. E, acima de tudo, um grande ser humano, cara. De um coração gigante mesmo. E que faz muita falta hoje. Você tá doido. Eu não... Eu até parei de cantar. Nós paramos de cantar a Volta do Meu Coração no show. A gente vai voltar com ela ainda, mas tem dia que é difícil cantar aquela música. E saber que ele não tá ali pra ver aquele tanto de gente que ama ele, que ama a música dele. Eu tenho entrevista com o João aqui, né? Que acabou. Sempre que tem alguém que morre, as entrevistas explodem de novo, Sim. como se fossem novas. Porque o pessoal acaba. Pô, quem que era esse cara mesmo? E não aproveitou enquanto estava vivo e tal. A entrevista com ele é muito legal, porque ela é uma montanha-russa. Ele fica triste, aí ele morre de rir, daquele desespero de risada, ele fica bravo. Ele era assim, né? Essa montanha-russa era bem... Era ele mesmo. Como amigo, é assim também. Mano, isso era muito dele. E tinha hora que ele era mais zoeira do que eu. Fala o dia que ele pegou a luva de boxe lá. Foi no dia que nós tava escrevendo a Bagulho é Louco. Tinha escrevido esse repertório dele todo, né? Do CD da Bagulho O Bagulho é Louco é seu. É seu meio também. dele. Escrevemos junto. Aí teve a hora que eu tava lá sentado pensando, João, peraí, nós temos que terminar um refrão, uma outra música lá. E eu lá pitando um paeiro, com o violão balangando lá e tocando. Quando é fé, cadê o João? Já tinha sumido, tinha uns 10 minutos. Quando é fé, ele volta com a luva de boxe e me dá um socão na cara, mano. Ele era doido. Ele chegou, puf, vem, eu assustei, velho, que é isso aqui, mano? Ele era desse jeito. Ele não condizia muito com a idade, né? Sempre Não, parecia um cara muito... Cara, isso que era legal, que era um meninão igual nós, Mas né? é original demais, né? Quando o cara é original, tem meu respeito. Teve uma vez lá, sai contando os causos do João. A gente tava no DVD, participando do DVD. Você também foi próximo? Nos tempos depois, eu conheci o João no nosso primeiro DVD dos Agroboy. Depois daí eu tive a proximidade, assim, com o João Massa também, assim. Foi maravilhoso. O tempo, assim, era um cara que eu admirava demais como artista. Depois, quando você vê, igual eu falei, quando você vê o pessoal do cara, você admira mais ainda, assim. Você vê que o bichão é de verdade. E admirei muito a amizade do Indião com o João, assim. Rapaz, quando os dois iam pra compor, ficavam na felicidade. Falei, ei, vai sair coisa boa aí, moda bruta. Aí eu falei, ô Indião, sai o moda aí, você vai me mandando aí que eu quero escutar de cá. Rapaz, sair nas modas, eu ficava feliz lá de cá escutando, mesmo que o trem era bala. Aí o João tava lá, né, velho, acho que foi no DVD do Davi e Fernando lá. Aí nós tava conversando, tentando desembolar uma conversa, aquele ambiente que tava todo mundo ao redor, né, velho? Aí chegou um cara se apresentando lá pro João lá e tal. Eu canto também, quer ver? Aí o cara já chamou o Bruno Marrone lá. E agora? Com o timbre do Bruno Marrone. E aí, Bruto, o que você achou? Eu falei, eu achei que você tá cantando igual o Bruno. Você tem a originalidade. Eu falei, Ele falava na lata mesmo. Ele falava na lata. Eu falei, esse aí é brabo. Diferente. É engraçado, tem o melhor vídeo de vocês dois são aqueles de improviso, né? Só né, falando bobagem, até o ponto que vocês não aguentam mais de rir, né? É bom isso. Cara, era muito natural, né, velho? Tipo, era uma brincadeira que a gente fazia ali, o povo adorava quando nós juntava e fazia os freestyle, né, que nós chamava lá. O freestyle, Aí, teve uma época que o João tava muito blogueiro, né, mano? Ele me trombava ele nos eventos, falou, Juliana, vamos gravar um vídeo ali agora. Ele já puxava o bonde. Então, cara, faz uma falta gigantesca, cara. Não só pra nós, né? Mas pra música também, né, cara? Aquele ali foi um dos caras que sustentou durante muito tempo também a música caipira, né? O sertanejo raiz, a viola caipira. Eu costumo dizer que ele deu uma revolucionada, cara, na viola caipira. O que ele fez foi muito digno de ser lembrado mesmo, né? Parece até que ele já sabia que ia ser bem lembrado desse jeito. E eu acredito que o que o João deixou aí, cara, serve de exemplo aí pra muitos artistas, né, mano? Eu acredito, é o cara que mais fez feat, que
no Brasil, o que eu conheço foi ele. É Ele verdade. Nem fez que chamava tudo. pra participar, ia, qual que é a música? Bora. Aí, às vezes, cara, ele era um cara, igual eu falo, coração gigante mesmo. Tanto quando eu conheci ele, eu tava com 20 anos. Ele foi pra Goiânia, participou de um DVDzinho meu solo, cara, não cobrou nada. E eu naquela... Sem te conhecer. Sem me conhecer, deslumbrado, fala, o João tá na minha frente, mano. Que é isso? E ainda assim eu tinha esse sentimento quando eu ia pra casa dele compor. Tipo... Às vezes não cai a ficha, né? Que, pô, cara, eu tô aqui na casa do João, tô mandando ele tomar no rabo, nós tá brincando e tamo escrevendo música. Fiquei amigo do meu ídolo, então isso aí... Pra mim tinha hora que não caía a ficha, cara. Era muito doido. E ver o quanto ele falava, ô, Juruna, sou seu fã, cara, não sei o que, você tá doido. Eu ficava grandão, você ficava... Que isso, cara, o João Carreira falando que... E tinha muita confiança em mim também com repertório, com composição. É um irmão que eu vou levar pro resto da minha vida. Meus filhos vão saber quem foi o João Carreira, a importância que ele teve e tem na música. E que depender de nós não vai deixar morrer a história dele, não. Né? Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que um artista pode deixar é a história dele. É o que ele deixou gravado. É o que ele era, né? O exemplo que ele era. E ele era um cara que levava muita alegria, não só nas letras dele, em composição, na voz dele, que era admirável pra caralho, mas também na pessoa, no jeito de ser. E é engraçado que ele era muito zero preconceito, né? Então, provavelmente, ele gostaria do que virou vocês, né? Do que a dupla virou, essa bagunça musical. Ele Demais. gostava, e muita gente ficava bravo com ele. Eu lembro que ele participou de um Fazendinha, não foi isso? Foi. E o povo Ficou xingou triste. pra caramba. Você não pode se misturar com isso. Ele era isso, né? Ele sempre foi. Quem foi no show do João Carreiro Capataz depois do João, viu que ele era muito o defensor de viola, mas não era só isso. Né? Não, tanto que ele defendeu nós também no começo aí. Ele foi um cara assim que realmente foi importante assim para dar uma credibilidade pros Agroboy também, né, velho? Os feats que a gente fez com ele, fizemos questão no primeiro DVD, o segundo DVD fazer feat com ele. Eu também falei, ô João, tá rolando Fazendinha, eu queria te colocar nesse Fazendinha que eu acho que é importante você chegar junto. Falei, ô Jota, eu tava querendo participar também, só tava esperando o convite. Falei, então deixa pra mim que eu vou criar um trem doido aqui. Coloquei logo de entrada no Fazendinha, eu acho que aquele Fazendinha, ele apresentou ele de uma forma, de um jeito ou de outro, para uma nova geração ali, sabe? Então foi importante que ele ficou conhecido para um público aí de 10, 12 anos de fã de Ana Castelo, Luan Pereira, e ali naquele Fazendinha ele estava se sentindo tão confortável. Ele foi levou a filha dele que era fã da Ana, e levou a Fran, não, a filha, a Caru foi também, né? Aonde? No Fazendinha. Foi lá também. E a filha da Fran também foi lá, que é da esposa dele. Todo mundo lá muito feliz. E foi muito bom a participação do João. Inclusive, era a música que abria o show dele. Foi o começo dele, o Fazendinha. Ele era um cara zero preconceito, cara, com música. Porque quem conhece João Carreiro mesmo, da época do que era João Carreiro Capataz, sabe que ele gravou rock, ele gravou reggae, ele gravou samba, gravou um monte de coisa. Então, acho que o preconceito tá na cabeça mesmo, é de quem escuta mesmo. Que... E muita gente talvez tenha criado uma imagem dele que não é verdade, né? Ele Exatamente. nunca foi o ressentido, brabão, que não gostava de nada, e era muito fã de Raul Seixas. Tô Demais. falando disso porque estreia nessa quinta-feira comercial, a série dele. O Raul faria 80 anos amanhã, né? Massa, Não sei que dia tá indo pro ar isso, mas seria aniversário do Raul de 80, que é a foto do Raul aqui atrás, inclusive.